Bom dia, irmãos e irmãs. Oremos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, te adoramos nesta manhã, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado até aqui, ó Deus, falando aos nossos corações. Obrigado, Pai querido, pela instrução importante que o Senhor nos trouxe nesta manhã, que tem assentado aos nossos corações, tem firmado a nossa fé em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por nos guardar das doutrinas enganosas, que muitas vezes levam a práticas erradas também, Pai. Conceda-nos, Senhor, neste momento, Pai, sabedoria, graça, que Teu Espírito Santo possa nos guardar, iluminando o nosso entendimento, levando-nos a nos despojar de toda impureza, acúmulo de maldade e acolher com mansidão a Tua Santa Palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Guarda-nos neste local, Pai. Ajuda-nos neste momento. Edifica-nos, lava a Tua igreja e, acima de tudo, glorifica o Teu santo nome. Senhor, oramos, te agradecemos por este momento importante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos, chegamos aqui ao capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, da série de exposições, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Tivemos a introdução à carta lá no livro de Atos, capítulo 18, a chegada e permanência de Paulo em Corinto. Depois tivemos a divisão na igreja, aqueles que queriam, eu sou de Paulo, sou de Pedro, sou de Cristo, enfim, Depois as marcas de um ministro. Depois da quarta ministração, disciplina na igreja e as suas consequências pela falta. Depois o litígio entre irmãos da igreja, a demanda entre irmãos. Na pregação passada, glorificando a Deus no nosso corpo. E o nosso corpo é para glorificar a Deus. E hoje então chegamos à sétima mensagem no capítulo 7, dúvidas quanto ao casamento. Os irmãos podem ver ali duas perguntas que surgem a partir das respostas de Paulo. Aqui o apóstolo Paulo vai procurar responder essas duas possíveis perguntas, E aí eu convido os irmãos primeiramente nós fazemos uma viagem rápida pela história e pela filosofia da época, para a gente entender o contexto, para facilitar o entendimento dessa passagem, que é uma passagem, aliás, um pouco difícil de compreensão, e nós, pela graça de Deus, vamos expor esse texto, essa passagem, pedindo que o Espírito Santo de fato nos ilumine e nos dê compreensão para que nós possamos extrair instruções importantes para os nossos dias, especialmente na área do nosso casamento. E a pregação expositiva, irmãos, ela tem esse privilégio de nós não conseguirmos fugir de temas difíceis. E quão difícil foi conseguir entender e também expor essa passagem da Palavra de Deus. Mas pela graça de Deus, vamos juntos aí. Eu convido os irmãos a abrirem a Palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do versos 1 até o versos 9, versículo 1 até o versículo 9. Então a Palavra de Deus diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Versículo 6. Isso vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro.
E os solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Irmãos queridos, aqui nós estamos diante de uma situação, como eu disse para os irmãos, um texto bastante complexo, mas, pela graça de Deus, vamos avançando. E para que a gente possa entender esse ponto, é importante que nós entendamos que a cidade de Corinto é uma cidade grega, Então era uma cidade grega que sofria grandes influências da filosofia. E ali existia então essa influência fortíssima da filosofia. A filosofia para o grego era como que o futebol para o brasileiro. Então era algo que estava incutido na cultura daquela região. E existia ali então aquelas vertentes filosóficas, e cada uma tinha a sua forma de expor, e cada uma tinha as suas características, e isso levava cada parte daqueles grupos filosóficos a se especializar numa determinada área. E no meio dessa situação surge então algumas vertentes um pouco mais fortalecidas, que acabam adentrando para dentro da igreja. Existia uma forte corrente chamada de neoplatonismo. Esse neoplatonismo, oriundo da filosofia de Platão. Platão é aquele que veio com aquela teoria do dualismo, que existia duas categorias de pessoas. Existia uma categoria que era, aliás, dividia a pessoa em duas categorias. Existia a parte que era elevada, a parte imaginária, que hoje nós poderíamos traduzir como a parte virtual, como uma parte perfeita, e a parte tangível ele tratava como sendo algo inferior, algo que era desprezível. Então essa divisão acaba trazendo uma outra ideia para o neoplatonismo. O neoplatonismo, ele veio um pouco mais aperfeiçoado e um pouco mais confuso, na verdade. Esse neoplatonismo, ele vem com esse dualismo também, dizendo que o corpo e a alma são duas coisas completamente distintas e que a alma era bastante superior e o corpo bastante inferior. Irmãos queridos, essa ideia começa a entrar para dentro, ela já veio da cultura da cidade de Corinto, e começa então a entrar para dentro da igreja, e isso começa a trazer confusão para os irmãos. Por quê? Os irmãos começam a ver que o corpo é algo complicado, nós temos que cuidar da alma, o corpo não importa, o corpo ele tem que ser sacrificado, ele tem que ser mortificado, ele tem que ser eliminado se possível, mas o que mais importa é dar toda a glória para a alma, e isso então começa a trazer algumas confusões para dentro da igreja e inclusive divisão. Isso mais à frente traz problemas graves. Por quê? Já que o corpo é algo inferior, o corpo não tem importância nenhuma para Deus, eles começam então a duvidar da ressurreição de Jesus Cristo. Olha o tamanho da confusão que uma doutrina errada traz para dentro da igreja. Então, esses irmãos que começam a entrar por essa filosofia, entendendo que isso aí era algo realmente interessante, começam a duvidar da ressurreição de Jesus Cristo. Eles começam a pensar, mas peraí, se o corpo é algo inferior, por que Deus ia lá então e ressuscitar Jesus Cristo, trazer de volta ele num corpo? Já que o corpo não tem proveito nenhum, o corpo é algo inferior, é algo até desprezível, Então começam a surgir, que proveito teria nisso? E então o que seria de interessante fazer com que Cristo voltasse e ocupasse um corpo? Tudo isso traz uma confusão terrível para a igreja de Corinto. O corpo para eles, então, era considerado como que uma prisão daquilo que era perfeito, que era a alma. A alma, sim, era digna de toda adoração, mas o corpo tinha que ser desprezível, Entrava também o tal do ascetismo nesse meio. O que era o ascetismo? Era aquela questão de mortificar o corpo, sacrificar o corpo, pegar e ficar se mutilando lá, porque o corpo tem que ser mortificado de maneira física, ao passo que aqui dentro o coração continuava buscando o pecado. O que precisava era haver uma transformação de dentro para fora e não de fora para dentro, algo exterior.
E mais à frente isso começa a trazer, continua trazendo mais confusão. Eles alegavam que Jesus não teve um corpo, Jesus não tinha um corpo quando ele passou por aqui, ele tinha algo que como uma aparência de corpo, mas não chegava a ser um corpo. Isso tudo por conta dessa filosofia do dualismo. Então percebam, irmãos, isso vai avançando. E como eles acreditavam nessa ideia que o corpo era algo que tinha que ser desprezado, que o corpo não servia para mais nada, isso começa então a vir desembocar dentro da igreja. Nós vamos ver aonde que isso vai chegar mais à frente. Isso começa a entrar na igreja, começa a vir desembocar, e o desfecho disso acaba sendo no casamento. Eu vou mostrar para os irmãos daqui um pouquinho mais, tá? Então, eles pensavam, como podemos ser espiritual, vivendo uma vida de casamento e tendo relação entre corpos? Então, a relação de marido e mulher é algo entre corpos. Olha aonde que isso vai chegar, né? E tinha mais alguns outros pontos importantes que também traziam problema para a igreja de Corinto. Esse é o primeiro ponto, questão do dualismo. Esse dualismo realmente trouxe problema sério para a igreja, e isso acabou trazendo inclusive confusão para aqueles que eram solteiros. Os casados entrando em condenação por conta da relação sexual, tinha que ter o contato de corpos. Os solteiros já estavam numa dúvida terrível, porque eles queriam casar, mas pensavam, se eu casar, eu vou ter que ter relação sexual, eu vou ter que ter união de corpos, e aí eu vou entrar numa situação de pecado. Eles estavam solteiros, ficavam naquela, casar ou ficar solteiro, o que era melhor? Então, isso começa a criar força dentro da igreja, e então a igreja vai buscar um conselho com Paulo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu falei em algumas mensagens anteriores acerca das características da cidade de Corinto com relação à promiscuidade. Era uma cidade profundamente afetada pela imoralidade sexual. Irmãos queridos, imagine como era a vida dos jovens daquela época, numa confusão terrível, já que o corpo era algo complicado. Se eu casar, eu vou ter que ter relação sexual, eu vou pecar com a minha mulher. Se eu ficar solteiro, eu vou ficar vendo tudo o que está acontecendo na cidade de Corinto. Isso era dia e noite, não era algo que de vez em quando acontecia. Como se não bastasse aquilo que já tinha presente na cidade, à noite ainda desciam as prostitutas cultuais, né, lá do templo de Afrodite, vinha para a cidade, e os homens ali então sabiam que existiam esse tipo de situação, e aí vem aquela confusão. De alguma forma, isso acabava levando muitos a pecarem por conta de não entenderem o que era de fato uma vida com Deus. Muitos viviam uma vida religiosa e buscavam esse subterfúgio aí, como fazia escondidinho, depois vinha para a igreja. E Paulo então traz clareza sobre esse assunto. Nesse capítulo 7, nós vamos ver como que Paulo é bastante objetivo, e a clareza e a sabedoria com que Paulo trata desse assunto traz luz, não deixa dúvida e vai nos ajudar bastante. Terceiro ponto, aqui deve ser levado em consideração a situação específica em que viviam os irmãos de Corinto. Aqui já entra a parte da história. O que acontecia na época? Haviam aqueles irmãos que haviam deixado o judaísmo e entrado para o cristianismo. Havia, logicamente, as perseguições. O imperador romano na época, o imperador César, começa a perseguir os irmãos cristãos. E era uma perseguição implacável. Por quê? Os irmãos tinham que, de certa forma, tratar o imperador romano, lá César, como o Kyrios, como o Senhor. E esse termo Kyrios era devotado somente ao Senhor Jesus Cristo, porque os irmãos estavam entendendo quem era Cristo de fato e de verdade. Havia alguma concorrência de Paulo, por parte de Paulo, com relação a não submeter a autoridade de César? De maneira nenhuma. Lá em Romanos capítulo 13, Paulo fala que toda autoridade é instituída por Deus, e nós temos que submeter as autoridades. Paulo não deixa dúvida nenhuma a respeito de nós submetermos às autoridades, não é essa a questão. A questão é não dar glórias a homem, a glória que pertence a Deus, darmos a homens. Esse era o ponto, e os irmãos então
quando eles se posicionavam, vinham então as perseguições, prisões, confisco de bens, açoites. Então os irmãos eram terrivelmente perseguidos. Irmãos queridos, hoje nós vivemos em tempo de paz, não sabemos o que é isso. Aqui acho que ninguém jamais passou por uma situação de perseguição física, de ter que ser levado ao cárcere de maneira injusta, ter que ser levado ao cárcere e passar por todas essas situações, sem ter feito absolutamente nada para merecer esse tipo de coisa. Então, diante desses pontos aí, a pergunta que eles fazem a Paulo: olha, nós estamos com toda essa situação aqui, né? Estamos vivendo nessa situação, e aí, como que nós vamos fazer? Paulo era um homem que tinha um amor muito grande pela igreja de Corinto. Como eu falei, desde o início nós vemos tratando de problemas na igreja de Corinto, e a gente olhando por cima, né, a grosso modo, dá a impressão que a igreja de Corinto só tinha problemas, mas não era dessa forma. A igreja de Corinto também foi uma igreja bastante importante, tanto é verdade que nós temos a carta escrita, registrada na palavra de Deus, e não podemos de maneira nenhuma desprezar isso, né? Então, irmãos, a gente vê que essa situação toda relatada para Paulo, e a gente olha e fala: peraí, essas duas perguntas que eu faço aqui, e aí, o que é melhor, casar ou ficar solteiro? E depois, eu posso me abster da relação sexual sendo casado? Parece absurdo essas perguntas, a gente olhando a grosso modo, mas olhando a circunstância em que estavam vivendo os irmãos lá de Corinto, a gente vê logo no verso 1, Paulo começa a responder essas perguntas, tá? Então vamos imaginar o seguinte: é como se você chegasse numa sala e você pegasse alguém ao telefone e você começasse a ouvir as respostas que essa pessoa estava dando pelo telefone, e pelas respostas você vai então imaginando as possíveis perguntas. É assim que nós vamos entrar nesse capítulo 7 de Paulo. Por quê? Nós não temos a carta dos irmãos de Corinto para Paulo, mas nós temos as respostas de Paulo para os irmãos lá de Corinto. Muito bem, no versos 1, ele fala: quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Paulo aqui está usando um eufemismo. O que é um eufemismo? É você suavizar determinada situação, para você não ser totalmente explícito naquela história, para você também não estimular outras coisas. E aqui, quando Paulo está falando não toque em mulher, ele não está falando de dar uma encostadinha, quem sabe um abraço, né, um aperto de mão, um beijo respeitoso. Não, Paulo não está falando disso. Paulo está falando de tocar sexualmente mesmo, tá? Paulo está falando dessa questão, é você realmente ter relação sexual. Então, para que não estimule isso, Paulo usa esse eufemismo: é bom que o homem não toque em mulher. E aqui ele vê, diante dos fatos relatados, que ficar solteiro talvez seja a melhor opção. Irmãos queridos, imagine diante dessa situação de perseguição, os irmãos que estão ali, e na época era muito comum terem muitos filhos. E se o irmão tivesse que fugir numa situação de perseguição dessa, imagine ele levar a esposa grávida aí, quem sabe, né, com um filho na barriga, e mais aquela meia dúzia de criança. Fugir sozinho é uma coisa, fugir levando consigo uma turminha aí, né, a esposa e mais alguns filhos, já se torna mais difícil. Paulo vai levando tudo isso em conta. Paulo olha para aquela situação do dualismo que eles estavam vivendo, toda aquela confusão. Paulo recebe tudo isso com uma sabedoria divina. Paulo então começa a trazer uma certa instrução importante para os irmãos de Corinto. E aqui Paulo está deixando claro que, diante dos fatos relacionados, é bom que o homem não case e não tenha relação sexual com mulher. Será que aqui Paulo está entrando em contradição lá com Gênesis capítulo 2, 18? De maneira nenhuma. Paulo está usando uma situação específica. Não podemos de maneira nenhuma pensar de outra forma. Aqui era uma situação em que estava realmente vivendo uma situação específica ali daquela época, as perseguições, aquela confusão toda, a situação depravada em que estava vivendo a igreja de Corinto, e Paulo então trabalha esses assuntos, mostrando para os irmãos que, se for para você ficar numa situação complicada e você tiver que de repente fugir, largar tudo isso aí e ter que levar todo mundo, é melhor você permanecer do jeito que você está, solteiro.
E aí então ele vai mostrando que a grande instrução de Deus, né, é que realmente se casem. Isso é ponto pacífico, nós sabemos muito bem, isso está muito bem assentado no nosso coração. A instrução de Deus, lá em capítulo 2, 18 de Gênesis, não é bom que o homem viva só, né? Que ele tenha a sua esposa, que ele se case, que ele se una a uma mulher, que ele possa cumprir o mandamento de Deus, né? Viver a vida como do lar, encher a terra, tudo isso está no plano de Deus. Nada disso Paulo está contradizendo. O que Paulo está trazendo é uma instrução específica para aquele momento. Então, esse versículo primeiro fala claramente de que é bom que você permaneça dessa forma, já que isso você não peca por permanecer solteiro. Importante que se diga isso, né? Então Paulo responde essa carta e essa instrução específica para aquela situação que os irmãos de Corinto estavam vivendo, de grande adversidade, né? Ou quem sabe até por uma opção mesmo, talvez não fosse simplesmente por conta da adversidade, mas ali no meio tinha irmãos que estavam entendendo que era melhor permanecer solteiro, e nisso os irmãos não estavam pecando, não tinha pecado nenhum em permanecer solteiro. A questão é permanecer solteiro e puro, atentando para os princípios de Deus. Não é aquela questão, não, eu vou ficar solteiro, mas a cada dia eu tenho uma parceira sexual. Aí não condiz com o que Paulo está ensinando aqui. Paulo está dizendo que ficar solteiro e puro. A Bíblia deixa claro a situação, a Bíblia não deixa claro a situação conjugal anterior de Paulo. Se você procurar na Bíblia, você não vai achar lá, Paulo era casado, Paulo era... Então, com as instruções que a gente vê Paulo trazendo aqui, alguns teólogos começam então a trazer informações importantes para a gente, que mostra que talvez, Paulo fosse viúvo, ou quem sabe, na sua conversão ao cristianismo, ele tenha sido abandonado pela esposa lá na sinagoga judaica, né? Então, quem sabe isso tenha acontecido, porque Paulo trata desses assuntos com muita propriedade, Paulo trata desse assunto com muito conhecimento, com muita sabedoria. Isso tudo a gente pode pensar dessa forma, né? Que realmente isso pode ter acontecido. E Paulo fala então dessa questão de você permanecer só, de você permanecer solteiro, né? Ou você optar pelo celibato, mas isso não pode ser uma imposição. Isso precisa ser algo realmente do interior da pessoa. Eu opto por isso, eu quero realmente viver essa vida do celibatário, eu quero ficar só, não quero me casar, porque eu quero dedicar mais tempo ao Senhor. Isso não tem pecado nenhum nisso, né? E como eu disse, aqui Paulo vai começar então ele começa respondendo as perguntas que possivelmente aconteceram, e nós então vamos avançando aí. A primeira pergunta é melhor casar ou ficar solteiro? A primeira pergunta que a gente pode deduzir aqui. No versos 1 e 2 aí, a gente começa a ver, Paulo começa respondendo esse questionamento, né? E nós temos que lembrar da questão do dualismo, que trazia dúvida, né? Das perseguições, trazer tudo aquilo que eu relatei para os irmãos aí, para a gente poder entender então o porquê dos irmãos fazerem essas perguntas. Parecem absurdas a gente olhando hoje. Peraí, os irmãos estão com dúvida de casar ou ficar solteiro, é uma coisa tão simples. Poxa vida, casar, todo mundo quer casar, todo mundo quer ter família, todo mundo quer ter a sua esposa, ter sua família, ter filhos, isso é natural. E depois, casar e não ter relação sexual, outro absurdo. Mas olhando para todo esse contexto, a gente vê que não é tão absurdo assim. Os irmãos de Corinto passaram por muitas confusões, e aqui então começa a vir a clareza. E nesse sentido, irmãos queridos, nós temos que agradecer ao Senhor pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo que nos traz luz sobre essa mensagem, essa palavra, né? Então, diante dessa situação, os irmãos queriam saber a opinião de Paulo acerca dessas duas perguntas, né? E a segunda pergunta é: eu sou casado, posso me abster da relação sexual para poder servir melhor a Deus? Isso se tratando do sexo conjugal. Veja bem, ele está falando, a pergunta: eu sou casado, posso me abster da relação sexual? E aqui a gente vê as respostas de Paulo, trazendo luz sobre esse assunto, mostrando como que os irmãos devem proceder.
né? Então, fazer voto de irmandade pode parecer absurdo olhando do nosso contexto que nós estamos vivendo hoje, né? E como o sexo envolve corpos e o corpo era inferior tratado naquela época, você que quer servir a Deus com mais espiritualidade, aqueles irmãos que queriam realmente dedicar mais tempo a Deus, e olhem para a situação, peraí, o corpo é algo intrinsecamente mal, a alma é algo intrinsecamente boa, como é que eu posso equilibrar essa situação? E pensa como é que estava a cabeça dos irmãos, aqueles que eram casados, chegavam ao ponto de querer até mesmo se divorciar, o que Paulo vai tratar um pouco mais adiante, aqueles que estavam solteiros, e aí, eu caso ou não caso, eu fico solteiro, e se eu casar, como é que vai ser? Eu vou ter que ter relação sexual, e essa é a expectativa de todo mundo que casa, né? Nós precisamos ser bastante claros nesse ponto, e aí então eles buscam a opinião de Paulo, a instrução de Paulo acerca dessa situação. E Paulo então vem mostrando para os irmãos como que os irmãos deveriam proceder. Muito bem, irmãos, versículo 1 e 2 aí, né, a respeito dessa pergunta, é melhor casar ou ficar solteiro? E Paulo responde aí no verso 1 e 2, quanto ao que me escreveste, né, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Irmãos queridos, se nós deixássemos de lado a parte filosófica, a parte histórica, logicamente que Deus ia falar conosco da mesma forma, porque Deus fala através da sua palavra. Mas é importante você entender esse contexto, porque isso vai ajudar você a entender melhor o que os irmãos de Corinto estavam passando na época. E isso vai nos ajudar a memorizar melhor essa passagem. Muito bem, quanto à pergunta que fizeram, Paulo vai responder aqui, é bom que o homem não toque em mulher, considerando, logicamente, tudo aquilo que expuseram para Paulo, e Paulo responde dessa maneira, é bom que o homem não toque em mulher, né? Eu acho melhor vocês ficarem solteiros, diante de tudo que vocês me escreveram, tudo que eu li de vocês, tudo que eu entendi de vocês, tudo que vocês me expuseram, é melhor vocês permanecerem solteiros, porque tudo isso aí vai trazer problemas para vocês. Aqui é uma instrução específica para aquela situação, para aquele contexto, como eu disse. O plano geral de Deus é que o homem se case, tenha família, filhos, cumpra o propósito de Deus, né? Encher a terra. Mas a situação que Paulo está trazendo aqui para aqueles irmãos, ela é específica. Tocar em mulher é relativo à relação sexual, é isso que Paulo estava tratando aqui. No Antigo Testamento, nós já temos exemplo de irmãos que se abstiveram de casamento. Nós tivemos lá o nazereado, aqueles que deixaram o relacionamento conjugal para poder dedicar-se a Deus. Tivemos depois no Novo Testamento o exemplo de João Batista, o exemplo do próprio Senhor Jesus e também do próprio apóstolo Paulo. Alguns exemplos que mostram para nós que quem não casa, com isso não peca. Agora, a gente vai ver que Paulo mostra com clareza como que isso tem que ser, não é de qualquer forma, existe princípios e Deus é um Deus de princípio. Muito bem, então Paulo mostra aqui que o padrão é casar-se, mas há situação em que ficar solteiro é a melhor opção, o que era a situação dos irmãos de Corinto, por conta do contexto que eles estavam vivenciando. Não era regra, ali era uma concessão. Muito bem, isso precisa ficar bem claro para nós, irmãos, para nós não aplicarmos regras desnecessárias com aqueles irmãos que são solteiros. Se o irmão está vivendo uma vida de solteirice, né? O irmão está vivendo uma vida solteira, está bem com Deus, está vivendo uma vida santa, pura, reta diante do Senhor, e está solteiro, muitas vezes a igreja, irmãos, famílias, pessoas do trabalho começam a fazer as chacotas, como que colocando um peso sobre a pessoa. E com isso a pessoa não peca. Se é uma opção da pessoa, não, eu quero viver solteiro para poder servir melhor a Deus, isso não é nenhum pecado, isso não está errado. Paulo nos mostra que há uma possibilidade de viver dessa forma, como o próprio apóstolo Paulo viveu. Paulo não foi casado. Imagine se Paulo tivesse esposa, família, né, filhos, e vivesse do jeito que ele vivia, perseguido, prisões, açoites. Muitas vezes tinha que fugir rapidamente, para levar uma família era muito mais difícil. Então, o próprio apóstolo Paulo mostra que ele vivia uma vida solteira, né? Vivia uma vida dedicada ao Senhor.
E quando a igreja entende essa situação, isso traz um alívio de carga imposta sobre os ombros dos solteiros, né? Agora, entendam bem, solteiro vivendo uma vida de santidade, como eu disse agora há pouco, né? Acabam aqueles gracejos, aquelas insinuações, né? O tempo está passando, e aí, vai casar, não vai? E existe, infelizmente, uma espécie de uma pressão sobre aqueles que querem viver uma vida solteira, né? E a igreja precisa amadurecer com esse ensinamento de Paulo. A igreja precisa crescer. O objetivo de Paulo aqui é trazer luz, trazer clareza acerca dessas situações, né? Então, há situações específicas em que a pessoa pode optar por não se casar. Agora, versículo 2 ele mostra, isso seria para aquele que vai viver uma vida solteira, pura, santidade para a glória de Deus. Esse é o objetivo, né? Versículo 2 ele mostra, mas se o solteiro não consegue viver dessa forma, é melhor que ele case, né? É melhor casar do que, versículo 9 lá fala claramente, né? É melhor casar do que viver abrasado, ou seja, viver solteiro, trocando de parceira sexual de tempo em tempo, não é o padrão que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Ele está trazendo informações acerca de viver uma vida santa, reta diante do Senhor. E aqui ele está dizendo que viver solteiro é não tocar em mulher sexualmente. O sexo, irmãos, ele só é lícito diante de Deus dentro do casamento. E sabemos muito bem que tem aqueles que não conseguem se controlar. Então, o escape para aqueles que não conseguem se controlar é o casamento. Deus proporcionou o casamento como uma forma de escape para aqueles que não conseguem se controlar, né? E há situações, como nós vimos aqui, que ficar solteiro é a melhor coisa, mas por causa da imoralidade, aqui novamente a gente vê aquela palavrinha porneia, né? Que é aquela palavra que abrange toda a área da imoralidade sexual. Se for para viver dessa forma, é melhor que se case, para não viver uma vida de porneia, de imoralidade sexual. Então vejam com clareza como que Paulo trabalha esse ponto aí, trazendo clareza tanto para o homem quanto para a mulher. E para a cultura da época, trazer esse equilíbrio de homem e mulher não era algo tão simples, tá? Ali a cultura era bastante machista. Trazer uma instrução para o homem e depois trazer na mesma proporção como Paulo está trazendo aqui para a mulher, a gente vai ver um pouco mais à frente, quando a gente falar dos outros versículos, era algo realmente complicado. Muito bem, tem 3 pontos importantes aqui que eu gostaria de tratar com os irmãos, falando aqui desse verso 2, né? Quando ele fala que existe a possibilidade de ficar solteiro, sim, no versículo 1 ele fala, existe a possibilidade de ficar solteiro, sim. Mas aqui no verso 2 ele fala, mas se não consegue se manter puro, para não cair na porneia, para não cair na imoralidade, é melhor que se case. Se a imoralidade presente na cidade, o seu coração enganoso, tem te levado a pecar, a saída é o casamento, como Paulo fala lá no versículo 9. É melhor casar do que viver abrasado. Então, irmãos, quando ele fala que existe dom para um e dom para outro, Paulo está falando, tem pessoas que não têm dom para casar e tem pessoas que não têm dom para ficar solteiro. Então, ele traz um equilíbrio nesse ponto, tá? Então, é melhor que se case. Porém, o casamento existe princípios, tá? Para o casamento tem que ser monogâmico, ou seja, apenas uma mulher. Aquilo que aconteceu lá no Velho Testamento foi uma concessão da parte do Senhor por conta da cultura da época e da dureza do coração humano, mas nunca foi princípio de Deus a poligamia. O princípio de Deus é monogamia, uma mulher e um homem, né? Esse é o princípio de Deus. Outro princípio importante, o casamento ele é heterossexual. Tempos atrás a gente nem precisava comentar sobre isso, né? Mas é importante que a gente diga, o casamento é entre um homem e uma mulher. Não existe casamento entre 2 homens, não existe casamento entre 2 mulheres. O casamento ele é heterossexual, entre um homem e uma mulher. Então, esses são os princípios de Paulo, baseando essa situação. O padrão do casamento é monogâmico e heterossexual. E aqui também, o outro terceiro ponto, Paulo quebra completamente essa ideia de que a Bíblia é machista, Paulo era machista, Paulo era misógino, Paulo era exclusivista. Não, de maneira nenhuma. Nesse versos 2, a gente vê que
Paulo fala, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e o seu próprio marido, né? Cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, quando ele fala cada um tenha a própria esposa, ele está falando de monogâmico e também heterossexual. Da mesma forma, ele equilibra falando da questão da mulher. Então, isso põe por terra qualquer outra dúvida que possa ficar rondando por aí, né? Paulo põe uma pá de cal sobre essas dúvidas aí. Muito bem, irmãos, fechando aqui a primeira pergunta, é melhor casar ou ficar solteiro? Paulo responde, né? Dependendo da situação, é melhor ficar solteiro. Mas, se você casar também, é lícito, com isso você não peca, desde que seja dentro dos princípios de Deus, monogâmico, heterossexual, dentro dos padrões bíblicos e seguindo tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Para nós cristãos, que seja uma irmã, ou a irmã que seja um irmão, tudo isso Paulo ensina. E esses ensinamentos que Paulo vem trazendo aqui, irmãos, ele está trazendo seria como que uma lateral daquilo que Cristo já ensinou lá em Mateus. Cristo ensinou acerca do casamento, ficou bastante claro ali, mas tem pontos que gerou dúvidas. Nesses pontos que ficaram essas dúvidas, Paulo então vem trazendo essas instruções. Muito bem, a segunda pergunta aí, eu sou casado, posso me abster da relação sexual? Como eu disse para os irmãos, pode parecer absurda hoje olhando para essa pergunta, mas entendam a situação que os irmãos estavam vivendo, aquela cultura do dualismo, isso estava muito forte, e os irmãos então estavam numa situação bem complexa, e Paulo então vem trazer luz sobre o assunto. Muito bem, versículo 3, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhante à esposa, ao seu marido. Novamente, Paulo equilibra a balança, né? Não fica aquela coisa, os homens talvez quando Paulo começou a falar, olha, a esposa tem que dar ao marido aquilo que lhe é devido. Ah, muito bem, todo mundo aplaudia a Paulo e tudo maravilhoso, né? O homem que manda, ele que determina tudo, quando eu quero, na hora que eu quero, onde eu quero e tudo. Mas daqui Paulo não deixa dessa forma, ele põe um equilíbrio nessa balança aí. Então, veja a sequência, casar ou ficar solteiro. No caso de vocês, Paulo fala melhor ficar solteiro. Mas se não aguentem, é melhor que se casem, né? E ao casar-se, irmãos, não se iludam. O sexo é dívida, tá? O sexo entre o casal é dívida, não podemos fugir disso. E esse versículo deixa clara essa afirmação. Aqui não está falando de mesada, de presentes caros, não, nada disso. Está falando de relação sexual. E quem casa com essa expectativa de ter relação sexual, né? E os irmãos que estavam entendendo essa doutrina complexa, confusa que entrou para dentro da igreja, eles estavam entrando por esse caminho aí de confusão por conta dessa doutrina. Então, quando você se casa, você assume um casamento publicamente, você está assumindo diante de Deus que você vai trazer satisfação para o seu cônjuge e você também vai ser satisfeito com essa relação sexual dentro do casamento, né? Então você assumiu esse compromisso aí, você sabe que Deus colocou em nós esse desejo, essa necessidade e também estabeleceu os princípios para satisfazer essa necessidade que é dentro do casamento. Fora do casamento é adultério, é porneia, é imoralidade sexual. A relação sexual lícita que Deus estabeleceu é dentro do casamento. Então, esse versículo mostra claramente essa situação. E todo mundo que casa, como eu já disse, né, casa nessa expectativa de contrair realmente um cônjuge para ter a relação sexual. Muito bem, irmãos. Vendo diante dessa situação, existem alguns pontos importantes a ser tratado aqui também, quando a gente fala da questão da relação sexual no casamento, tá? A relação sexual no casamento, ela não pode ser tratada de qualquer forma, né, banalizada, ou como se pudesse ser uma moeda de troca, fazer chantagem, não, nada disso. Olha o que diz o versículo 4 aí, tá? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então vejam bem, isso aqui é uma dívida entre duas pessoas que se amam. Isso aqui é algo que é uma dívida que você paga de maneira
prazerosa, é amor entre duas pessoas, né? Então, é uma situação em que duas pessoas vão se entender no assunto. Os homens poderiam aplaudir Paulo no momento que ele começa a falar do assunto, né? Porque primeiramente ele fala do marido, né? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Opa, peraí, aí está certo, né, Paulo? Mas quando Paulo fala, também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher, aqui Paulo está falando claramente de que não pode o homem querer tomar decisões por conta própria acerca de privar-se da relação sexual. Resposta da segunda pergunta: eu posso casar e abster de ter relação sexual? Paulo vai trabalhando e mostrando passo a passo como que os irmãos deveriam proceder no casamento. E ele então, aqui ele equilibra a balança, trazendo direitos para a mulher, tanto para o homem, né? E como eu disse, para a cultura da época, irmãos, isso era muito difícil. Por isso que os homens de Deus passaram horas difíceis, horas terríveis, para poder trazer com clareza aquilo que era princípio de Deus. E tinha que ser dessa forma, né? A cultura era uma coisa, Paulo era contra a cultura da época, coisa que nós vivemos até hoje. Nós vivemos contra a cultura, nós não andamos segundo o que o mundo nos oferece, mas nós andamos na contramão do mundo. No versículo 5, ele aprofunda um pouco mais esse assunto, quando ele fala: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, ou por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Olha só, irmãos, como que aqui Paulo deixa bastante claro esse ponto, tá? Aqui ele demonstra extrema sabedoria e o que leva a deduzir aquela situação que eu disse para os irmãos. Talvez Paulo não fosse solteiro, talvez Paulo fosse viúvo ou, quem sabe, abandonado pela ex-esposa, porque ele conhecia com muita propriedade o interior de um casamento. E aqui ele fala então: não vos priveis. Opa, peraí, eu posso casar e me abster do casamento? A resposta de Paulo: não vos priveis, tá? Salvo talvez por mútuo consentimento. O que é mútuo consentimento? É entre mim e a minha esposa. Eu não posso tomar decisão por mim mesmo. Não, olha, é o seguinte, esse mês eu vou praticar um esporte aí, vou começar na academia, então você não me procura porque eu já decidi. Isso tem que ser por mútuo consentimento, tá? Não é coisa que eu decido. Então tem que ser entre os dois e não de um lado só. Outra questão: por algum tempo. Isso precisa ter um início e um fim, né? Isso aqui Paulo usa por analogia o jejum. Eu posso me abster de comida? Sim, por algum tempo, mas eu não posso me abster de comida por um longo tempo. E ele vai explicar no final por que não posso fazer isso, tá? Então, isso precisa ter um tempo. Eu tenho que começar, eu tenho que terminar. Eu não posso permanecer nessa situação. Outra questão: tem que ter um propósito para vos dedicardes à oração. Isso tem que ter um propósito santo, irmãos. Não é eu vou me abster porque essa semana eu vou pescar, eu vou viajar, eu vou jogar futebol. Não é por qualquer questão. Isso tem que ter um propósito santo, assim como no jejum. Eu vou me abster de algo bom, que é a comida, para me dedicar a algo excelente, que é a oração. Da mesma forma, aqui Paulo está ensinando, por algum tempo para dedicar à oração. Então, isso tem que ter um propósito, não é para qualquer coisa. E depois ele fala para vos ajuntardes. Irmãos queridos, eu já disse anteriormente, a questão da relação sexual não pode ser uma questão de chantagem, não pode ser uma questão de moeda de troca. Eu não posso usar essa situação aqui para dizer: olha, enquanto ele não fizer o que eu estou querendo, não tem nada comigo. Enquanto ele não me atender naquilo que eu quero, nem adianta me procurar. Por outro lado, os irmãos: se você não me atender, você já sabe, né? Tem um monte de coisa na internet aí, tem um monte de coisa. Esse tipo de coisa, irmãos, destrói o casamento, tá? Esse tipo de situação é muito perigoso. Então, orem a Deus, vigiem, não se privem, tá?
No caso de exceção, tem de ser por mútuo consentimento, como eu disse, né? Não posso decidir por conta própria, tem que ter realmente, tem que ser por mútuo consentimento, os dois em unidade decidindo acerca dessa situação por algum tempo para dedicar-se a Deus, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por conta da incontinência. Pessoas que se privam por muito tempo são alvos das investidas de Satanás. É preciso cuidar do relacionamento para não se tornarem alvo da tragédia do adultério. Irmãos queridos, Satanás sabe muito bem do nosso coração enganoso e da nossa dificuldade de domínio próprio. Satanás sabe disso e ele age nessas áreas. Então, nós que somos cristãos, que temos a licitude, Deus já nos permitiu, Deus criou o casamento, Deus criou a relação sexual, que é muito bom para os casados. Não se privem, desfrutem de uma vida saudável, ativa e abundante na área sexual. Isso foi Deus que estabeleceu para nós. Versículo 6, ele está dizendo que é uma concessão. Olhem comigo o versículo 6, o que diz aí. E isso vos digo como concessão e não como mandamento, tá? Então, esse período de dedicar para a oração é um período de concessão, tá? Então, isso não é a regra. Paulo deixa claro aqui, não fica nenhuma dúvida, que isso é uma concessão. A regra é, desfrutem da vida sexual ativa abundante. Isso é uma bênção no casamento. Foi Deus que estabeleceu esse princípio e não podemos de maneira nenhuma desprezar, negligenciar ou tratar de maneira leviana. Não, de maneira nenhuma. Nós temos que de fato ser gratos a Deus, porque o Senhor proporcionou um escape para aqueles que têm dificuldade de se manter solteiro e de manter-se puro na área sexual. Então, nesse ponto, Paulo está mostrando qual que é o grande interesse para o marido ou para a mulher. Olha, eu estou indo para o casamento, qual que é o meu objetivo? É abençoar a minha esposa em todas as áreas, né? Seja na área sexual, na área financeira, tudo que eu tiver, eu quero abençoar a minha esposa. Da mesma forma, a esposa pensa dessa forma. Com isso, irmãos, nós colocamos de lado esse sentimento egoísta. Não, eu quero saber de mim, né? Eu quero que eu seja satisfeita, eu tenha os meus desejos satisfeitos e o resto não importa. Isso acaba desembocando em muitos divórcios. Isso acaba atrapalhando muitos casais. E por conta disso, Paulo vem mostrando, não é bom que vocês se privem, né? Desfrutem dessa vida de casamento de forma abundante. Versículo 7, ele volta novamente ao versículo 1 ali, né? Quando ele fala, quero que todos os homens sejam tais como eu sou. Aqui Paulo não está dizendo, olha, quero que todo mundo me imite. Não, Paulo, ele chega a dizer em outro texto, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ou seja, ele aponta sempre para Cristo. Mas por que ele fala isso aqui? É porque como ele está vivendo uma vida de celibato, ele está dedicando a sua vida a servir a Deus, da mesma forma ele orienta aqueles que estão viúvos ou que estão solteiros, que eles vivam dessa forma para eles terem mais tempo para se dedicarem a Deus. Por quê? Se casar, a gente já sabe que casamento envolve muitas coisas, tá? Digo aos solteiros aí, quer casar? Muito bem, para casar é preciso misericórdia, graça, paciência, renunciar uma porção de coisa. O futebolzinho, né, de vez em quando, não vai dar, porque eu tenho minha família para cuidar, né? Eu tenho que me doar, eu tenho que dividir a minha vida com outra pessoa, abrir mão da minha individualidade, saber conviver com outra pessoa debaixo do mesmo teto, ser um mediador de conflitos. Isso está para todos? Paulo fala, nem todos têm o dom. Aqueles que têm o dom, Deus vai capacitando cada dia mais dentro do casamento, e a gente vai aprendendo e exercitando tudo isso. A gente já casa cheio de filhos? Não, a gente casa e não tem filhos, passa um período de adaptação, depois vai tendo os filhos, a gente vai se adaptando e Deus vai dando graça. Então vejam, irmãos, nem todos reúnem todas essas condições. Vejam quantas coisas são exigidas para que se adentre o casamento. E aqueles que vão para o casamento com aquele pensamento raso, não, eu vou casar porque daí, né, vou ter sexo todo dia, rapidamente se frustram, e aí começam a vir os problemas, né? Então, importante, você quer casar,
casa-se para abençoar a outra pessoa. Casa-se com o objetivo claro de ser uma bênção na vida do seu cônjuge e não com o sentimento egoísta de querer simplesmente tudo para mim. Não, não é para isso que nós casamos. Nós casamos para de fato sermos bênção na vida do outro. E aí então, nesse contexto, Deus vai derramando bênçãos sobre o casamento e o casamento vai prosperando a cada dia. Então a gente sabe que casamento não é para todos e Paulo vai mostrando cada ponto aqui que nem todo mundo tem esses dons, como ele diz aí, né, no versículo 7, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro, ou seja, alguns têm o dom de casar-se, é bom que se case, mas tem outros que não têm esse dom. Então casar para daqui um pouco se separar, Paulo diz, é melhor que não se case, é melhor que permaneça da maneira que está. Por isso que é importante essa maturidade na igreja, de também entender o que Paulo está dizendo aqui, respeitar a opinião daqueles que querem viver solteiros, porque senão fica impondo aquele peso sobre as pessoas, e aí na fuga de sair dessa chacota aí, entra de qualquer forma num casamento, daqui um pouco se frustra aí, vem a separação. E Paulo então, tratando desses assuntos aí, né? Versículo 8 e 9 aí, tá? Versículo 8, e aos solteiros viúvos, digo-lhes que seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo, né? A maneira com que Paulo estava vivendo ali, a situação era difícil, tudo lá estava complicado, era perseguição, era muita confusão, muitas dúvidas, a promiscuidade do local. Paulo está dizendo, então para viver, para você ter mais tempo a dedicar a Deus, é melhor que você fique da maneira como você está. Isso aqui resume bem o que eu relatei acima aí sobre as circunstâncias em que os irmãos estavam vivendo, né? As circunstâncias lá do dualismo, as circunstâncias difíceis que a cidade de Corinto proporcionava para aquelas pessoas que eles estavam, né? E Paulo então fala que era melhor ele permanecer no estado em que o próprio Paulo vivia, solteiro, porém uma vida dedicada a servir ao Senhor. Paulo não estava tendo tempo aqui sequer para estar pensando em asneira, pensando em uma porção de abobrinhas. Não, Paulo estava de fato dedicando o seu tempo a Deus, né? E a palavra de Deus diz que nós temos que fazer tudo para a glória do Senhor. Esse é o nosso objetivo. Vivemos aqui para glorificar a Deus. Versículo 9, aí já encerrando, né? Aqui Paulo fala, caso porém não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Um texto bastante conhecido nosso aí, né? O casamento, irmãos, é o escape preparado por Deus para aqueles que não conseguem viver solteiro e de forma santa diante de Deus. Então, a relação sexual lícita, ela está dentro do casamento. A forma de Deus estabelecer uma chancela sobre a relação sexual, dentro do casamento, fora do casamento, não existe. Jovens que estão em fase de namoro, não entrem por esse caminho, isso é muito perigoso, isso vai trazer consequências graves lá na frente, isso vai trazer problemas sérios para o seu próprio casamento, se você assim o deseja. Então você quer realmente desfrutar das bênçãos de Deus no seu casamento, comece vivendo hoje uma vida de santidade, cuidando hoje do seu futuro casamento. Não pensem que Deus vai te ter como um filho mimado, Deus não tem filho mimado. Então, cuidem da maneira como vocês estão vivendo. Não entrem por esse caminho perigoso. Vivam uma vida santa, limpa diante do Senhor, que é o que Paulo está nos ensinando nesse trecho de 1 Coríntios de 7 a 9. Muito bem, irmãos. Concluindo isso tudo que nós vimos, né? Diante de tudo que nós vimos aqui nesta manhã, fica claro que tanto aquele que casa como aquele que não casa, ele não comete pecado. Deus deu o dom àquele de ficar solteiro e deu o dom àquele de se casar. Tanto um quanto o outro pode servir a Deus tranquilamente. Um pode glorificar a Deus no seu estado de celibato e o outro pode glorificar a Deus vivendo uma vida casada, desfrutando da relação sexual com a sua esposa lícita. Agora, importante, mais uma vez eu digo, para aqueles que estão solteiros, não é uma vida solteiro de promiscuidade, é uma vida de solteiro, porém santa, limpa diante do Senhor. Esse é o princípio de Paulo. Fora desses princípios, terão sérias consequências, né? Com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Se você é jovem solteiro, consegue viver uma vida santa, pura e reta diante de Deus,
e assim você se sente bem, bem-estás, isso Paulo deixa claro, porque ele viveu dessa forma e tinha tempo para dedicar ao Senhor. Mas se assim não for, é melhor que se case, mas não tente viver uma vida dúbia. Não, eu vou na igreja, depois eu tenho relação sexual com a minha namorada, com a minha companheira, enfim, né? Se não for casado, espere o seu casamento para que Deus possa chancelar essa relação aí, né? E Deus estabeleceu o casamento, foi Ele que nos fez com esses desejos lícitos e criou também os meios lícitos de satisfazer esses nossos desejos. Então, Deus criou tanto o desejo, quanto Ele criou aquilo que vai satisfazer o desejo. Deus é um Deus de equilíbrio, irmãos. Deus é um Deus que nos ama e nos ama muito. O que nós precisamos aprender, como Paulo está nos ensinando aqui nessa manhã, a praticar esses ensinamentos preciosos oriundos da palavra de Deus. É isso que nós temos que vivenciar, aprender e colocar em prática, como nós vimos aqui na EBD. Deus, Ele nos protege, Ele nos guarda, mas Ele também quer que nós pratiquemos aquilo que Ele tem nos ensinado, né? Então, que isso possa realmente ganhar nossos corações, que nós possamos viver pautados pela palavra de Deus, que esses ensinamentos importantes, né, possam de fato ganhar nossos corações. As irmãs, né, que não venham, não tenham essas coisas que muitas vezes o próprio inimigo coloca na nossa mente. Não, que tem que ser assim, que tem que ser assado, se você fizer, enquanto ele não fizer isso, comigo não tem. Então essas coisas aí, irmãs, põem por terra tudo isso, né? Vivam realmente uma vida saudável no seu casamento, cuidem do seu casamento em todas essas áreas importantes que nós aprendemos aqui nesta manhã, e nisso Deus é glorificado também. Não tem aquela história de que o sexo é pecado. Não é não. O sexo é pecado fora dos princípios de Deus, aí sim é pecado. Dentro do casamento não, foi Deus quem estabeleceu, e Deus tem prazer na prática, na relação sexual dentro do casamento. Muito bem, algumas aplicações para nós encerrarmos. Diante de tudo que ouvimos, precisamos desfrutar com alegria das bênçãos que Deus nos concedeu. Não permitir que as armadilhas do inimigo venham atrapalhar nossa caminhada como cônjuges. Jamais usar de chantagens ou moeda de troca essa bênção estabelecida por Deus. Então, que nós possamos de fato desfrutar de tudo isso que o Senhor nos proporcionou, que o Senhor nos deixou graciosamente por conta do seu grande amor por nós, e nós possamos desfrutar de tudo isso com alegria, com gratidão a Deus, né? Tendo gratidão por tudo isso que o Senhor nos proporcionou e que de fato é muito bom, né? Então, que essas instruções importantes do apóstolo Paulo possam de fato ganhar os nossos corações, que nós possamos a cada dia mais entender que Deus, Ele ama tanto o solteiro quanto ama o casado, que não existe nada de inferior ou superior entre essas duas classes. Todos somos filhos de Deus, e Deus olha a todos nós como seus filhos amados em quem Ele tem prazer. E para encerrarmos, irmãos, gostaria de ler apenas o último texto aí, que está lá em Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Um texto bastante conhecido dos irmãos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, que você pode incluir qualquer outra coisa, tá? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, Deus estabeleceu a relação sexual dentro do casamento, e nós podemos ter a nossa relação sexual com as nossas esposas para a glória de Deus. Jovens podem continuar solteiros para a glória de Deus. Paulo traz um equilíbrio sobre essas duas perguntas que parece absurdo no primeiro momento, mas a gente olhando para o contexto do que estavam vivendo os irmãos de Corinto, a gente entende claramente que ali não há nenhum absurdo. Os irmãos estavam vivendo uma situação realmente atípica, muito difícil, de perseguições e de confusão, e Paulo então traz luz sobre aquele assunto, e esse assunto chega para nós aqui, né, para também nos ensinar, nos orientar. Um texto bastante complexo, como eu disse, né, mas Deus tem dado graça de nós podermos compartilhar a sua palavra, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Que Deus nos ajude, irmãos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido,
Te agradecemos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que nos instrui, nos ensina, nos mostra, Senhor, ensinamentos importantes para nossas vidas e também para que nós vivemos uma vida prática e não apenas a nível de conhecimento, que nós possamos, Senhor meu Deus, a cada dia conformarmos a nossa vontade com a vontade do Senhor, vivemos uma vida santa, limpa diante do Senhor. E o Senhor sabe, Pai querido, o que cada um aqui necessita, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um dos irmãos. Se tem em nosso meio aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que querem de fato entregar sua vida ao Senhor, que o Senhor trabalhe nesses corações, Pai, e assim traga para ti, que o Senhor ganhe esses corações, gerando vida naqueles que ainda estão mortos, e naqueles que já te conhecem, aqueles que já estão vivendo uma vida contigo, que eles possam a cada dia conformar-se à vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, vivendo uma vida no casamento, de santidade, de pureza, como o Senhor diz que digno de honra é o leito sem mácula, que assim seja, Senhor, no nosso meio. E quanto àqueles que estão solteiros, que o Senhor os preserve, que o Senhor os guarde, que o Senhor os limpe, os guarde de todo pecado, especialmente da área sexual, que é tão forte na nossa juventude. Que o Senhor os limpe, os proteja e os traga ao convívio da igreja de uma forma limpa, santa, reta diante do Senhor. Assim oramos e te agradecemos por esse importante ensino, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.